Você sabia que a Venezuela já foi o país mais rico da América Latina? Com praias paradisíacas, reservas imensas de petróleo e um povo cheio de esperança? Hoje, o cenário é outro. Inflação fora de controle, desabastecimento, repressão e milhões de cidadãos fugindo para sobreviver. Mas como isso aconteceu? Neste vídeo você vai entender como a Venezuela saiu do auge para o fundo do poço. Nos anos 70 e 80, a Venezuela era sinônimo de prosperidade. Era chamada de a Arábia Saudita das Américas, graças às gigantescas reservas de petróleo. Com uma moeda forte, o bolívar era mais valorizado que o dólar, e os venezuelanos viajavam o mundo fazendo compras. Caracas tinha arranha-céus, investimentos em infraestrutura, universidades reconhecidas e turismo em ascensão. Mas por trás desse brilho, a economia era extremamente dependente do petróleo, e isso no futuro cobraria um preço alto. Em 1992, o então tenente-coronel Hugo Chávez tentou um golpe militar. Fracassou e foi preso, mas saiu da cadeia como símbolo da luta contra a elite política, considerada corrupta. Em 1998, foi eleito presidente com discurso populista e promessas de justiça social. Chávez criou a Revolução Bolivariana, com forte apelo nacionalista, distribuição de riqueza e uma retórica anti-imperialista. Inicialmente, reduziu a pobreza e investiu em programas sociais com o dinheiro do petróleo. Mas, ao mesmo tempo, começou a minar instituições. Concentrou poderes, aparelhou o judiciário, perseguiu a imprensa e prendeu opositores. Chávez mudou a Constituição, reelegeu-se várias vezes e acumulou poderes. As instituições deixaram de ser independentes. O Congresso foi enfraquecido. A Suprema Corte passou a ser formada por aliados. A PDVSA, estatal do petróleo, virou uma máquina política. Com a queda dos preços do petróleo em meados dos anos 2000, a economia começou a sofrer. Mas Chávez seguiu subsidiando produtos, controlando preços e imprimindo dinheiro. Medidas que causaram inflação, escassez e fuga de investimentos. Chávez morreu em 2013, oficialmente por um câncer. Ele indicou seu sucessor, Nicolás Maduro, ex-motorista de ônibus e sindicalista. Sem o carisma de Chávez, Maduro enfrentou uma crise profunda, inflação galopante, PIB despencando e a população começando a passar fome. Em vez de corrigir os erros, endureceu ainda mais o regime. Com o apoio das Forças Armadas e grupos paramilitares como os coletivos, Maduro reprimiu protestos e blindou o poder. Criou uma nova Assembleia Constituinte para driblar o Congresso, dominado pela oposição. O Conselho Nacional Eleitoral passou a ser controlado por chavistas. Denúncias de fraudes nas eleições passaram a se tornar regra. O judiciário, aparelhado, passou a invalidar leis e decisões contrárias ao governo. Candidatos opositores foram perseguidos, presos, exilados ou até mortos. A economia entrou em colapso. A hiperinflação chegou a 1.000.000% ao ano. A moeda perdeu totalmente o valor e os salários passaram a não cobrir nem a alimentação básica. Hospitais sem medicamentos, prateleiras vazias, falta de energia, água e gasolina. Ironicamente, em um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Mais de 7 milhões de venezuelanos fugiram do país desde 2014, segundo a ONU, a maior crise migratória do continente. Muitos vieram para o Brasil, especialmente por Roraima. Hoje, o poder real na Venezuela não está apenas nas mãos de Maduro. As Forças Armadas controlam parte da economia, inclusive setores como alimentos e petróleo. Grupos paramilitares armados mantêm o controle nas ruas, intimidando qualquer oposição. Há ainda denúncias de envolvimento com narcotráfico, especialmente por membros de alto escalão do governo. O PIB da Venezuela encolheu em mais de 70% desde 2013. A pobreza extrema atinge mais de 80% da população. O país, que já foi destino de imigrantes,
hoje é sinônimo de fuga e desespero. E mesmo assim, o regime segue no poder, usando todos os meios, legais e ilegais, para se manter no comando. Apesar de sanções internacionais e pressões diplomáticas, Maduro continua firme, com apoio da Rússia, China, Irã e Turquia. Tentativas da oposição de organizar eleições livres fracassaram, muitas vezes com líderes perseguidos ou exilados. A população, cansada e empobrecida, vive entre a esperança de mudança e o medo da repressão. A derrocada da Venezuela não foi causada por um único fator, mas por uma sequência de erros, autoritarismo, corrupção e destruição institucional. Um país com um dos maiores potenciais do continente se transformou em exemplo de como o populismo aliado ao autoritarismo pode arruinar uma nação inteira. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal Entre Fatos e Lendas e compartilhe com mais pessoas. Até breve!